Nós vamos falar hoje sobre a criação do mundo, né? Quando Deus criou os céus e a terra. Né? Quando Deus... Aqui no capítulo 1 de Gênesis, no verso 18, vamos falar sobre um pouco esse versículo da Bíblia. Deus, quando ele criou o mundo, ele, no capítulo 28, do versículo 28 do capítulo 1, ele disse ao homem, e abençoou Deus o homem, e disse a ele, crescei e multiplicai. Ora, quando Deus fez tudo, quando Deus criou o céu, criou a terra, criou toda a humanidade, que depois ele, de um bolo de barro, ele transformou o homem em alma vivente, mas ele disse ao homem, crescei e multiplicai. É uma coisa interessante, quando nós lemos essa passagem, quando eu estudo um pouco essa passagem, nós vemos que Jesus não disse diminua. Não, ele não fala isso. Ele fala crescei e multiplicai. Porque a multiplicação, nós sabemos, em tudo vem de Deus, o homem prepara a terra, o homem planta, mas quem faz o grão crescer é o nosso Deus. O homem por si próprio ele não faz nada, nada. Mas tem algo que ele faz, é a plantação. Tem algo que ele pode fazer, é que as coisas aconteçam. Porque quando nós vemos lá no capítulo de Lucas, no versículo, capítulo 12, versículo 16, lá do livro de Lucas, Deus olha para o homem. Quando o homem olha, diz, agora eu tive uma boa colheita. Eu vou pegar tudo e vou estocar e vou só gozar do resto da minha vida sem trabalhar. E Deus olha para ele e diz, olha, ainda hoje eu tirarei a sua vida. Nós vemos que Deus não se agrada de forma nenhuma quando nós paramos o tempo. Ele quer que nós sempre esteja se envolvendo, se proindo e se multiplicando. Porque para isso ele criou o homem, para fazer as coisas dele na terra. Quando ele criou o homem, imagem e semelhança dele, ele criou para que o homem ele pudesse fazer o trabalho da continuidade dele aqui na terra. Os anjos queriam fazer, mas Deus, ele olhou e disse, não, eu vou capacitar pessoas na face da terra. É o que Deus faz, é capacitar cada um, porque todas as obras aqui desse mundo, tudo que existe em cima da terra é do nosso Deus. Ninguém é dono de nada. Mas o que é importante no nosso dia a dia é que o nosso Deus ele está sempre nos orientando e nos protegendo de tudo, para que nós venhamos se voltar para Ele e viver somente para Ele. É uma coisa que Deus se aborrece, é quando nós não paramos no tempo e não queremos fazer nada. Né? Onde ele diz, filho do homem, ponha-te de pé e eu falarei contigo. Né? Jesus, ele, nas suas pregações, ele falava muito sobre os ensinamentos de Deus. Né? O próprio Jesus ele já trazia os ensinamentos de Deus para que nós só seguisse os ensinamentos dele. Quando um certo varão, um certo jovem chegou para Jesus Cristo e disse a ele, olha, o que é que eu faço para te seguir? Ele disse, olha, não matarás, não adulterás, não dirás falso testemunho, ama seu pai, a sua mãe e o próximo a ti mesmo. E ele disse, olha, eu já faço isso desde a minha mocidade. Jesus olhou para ele e disse, falta-te uma coisa, vende o que tem e eu lhe darei, e dá aos pobres, e eu lhe darei um tesouro no céu. Olha, quando Jesus disse, guardai tesouro no céu, aonde a traça não rói e nenhum ladrão rouba, é porque existe uma garantia de nosso Deus em nossas vidas. O jovem ele saiu triste. Por que ele saiu triste? Porque ele tinha muita riqueza. Ele era uma pessoa rica. É a mesma coisa quando nós lemos o livro do semeador, aonde a semente cai nos predigais. A preocupação da riqueza desse mundo. Nós não devemos se preocupar com a riqueza desse mundo. Se nós tivermos de ter algo, Deus vai nos dar, Deus vai nos entregar nas nossas mãos. Não adianta nós correr, nós se preocupar, nós acharmos que isso não vai acontecer, porque vai. A Bíblia, o salmista nos diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha
oração, né? Às vezes nós não estamos recebendo naquele momento, naquela hora, porque Deus ele está nos purificando, ele está nos vendo se nós temos capacidade, se ele nos der algo, nós vamos zelar com amor e carinho, porque tudo é dele, nós temos que zelar, cuidar das coisas dele. É a mesma coisa da palavra dos 3 talentos, né? Ele deu 5 a um, deu 3 a outro e deu 1 a outro. Os 5 zelou, ganhou mais 5, fez 10. O outro dos 3 fez mais 3, fez 6. Mas o outro guardou, enterrou, né? Então o que é que acontece? Ele chamou aquele servo que enterrou aquele talento de servo inútil e abençoou aqueles 2, que cuidou e zelou e multiplicou. Portanto, a palavra lá no começo da Bíblia, no livro de Gênesis, a palavra é crescei e multiplicai. Ele não disse crescei e caí, não. Ele disse crescei e multiplicai. Deus é essa multiplicação. Quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, ele multiplicou, né? Ele fez aquela multiplicação. 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças se alimentaram. Porque Deus é isso. Deus é multiplicação, Deus é bênção, Deus é vitória, Deus é cura. Aqueles que acham que Jesus não cura, está enganado. Jesus não morreu. Ele continua usando as pessoas para a cura, para a libertação. É só a pessoa dar lugar e não fazer nada em benefício próprio. Não se pode fazer as obras de Deus em benefício próprio. As obras de Deus é de Deus. Nós temos que fazer com amor e carinho. Ele diz, de graça recebeis e de graça semeais. Então nós temos que entregar tudo que ele nos deu gratuitamente. E o importante é nós lermos essa palavra. Examinai, Jesus disse, examinai as escrituras, que ela me testifica. Jesus mais uma vez diz, errai por não conhecer as escrituras. Então, quando ele disse a Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, mas quem é espírito é espírito. Tá? Que Deus abençoe, continue lendo a Bíblia, vão para a casa de Deus, vão buscar a Deus. Aquele que saiu fora, vai. Aqueles que querem ir um dia fazer uma visita, vai, visita a casa de Deus. Seja qualquer igreja, eu não prego placa de igreja, prego a Jesus ressuscitado dos mortos, aquele que pode te abençoar, aquele que pode te libertar e aquele que pode te salvar. Toda casa é a casa de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus abençoe nossa mocidade, nossas crianças, nosso jovem, e feliz aniversário para os aniversariantes de hoje, e que Deus abençoe a todos vocês, e um abraço, um feliz Dia das Mães mais uma vez, que Deus abençoe todas as mães desse país, uma grande bênção para todos vocês, para lá, para a família, aquele que está enfermo seja curado agora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e que Deus abençoe meu Brasil. Nós te amamos muito, Brasil, e esse Brasil é de Deus e Deus vai abençoar muito esse país. Que Deus abençoe.